sobre nós teu sol, reunidos neste ajuntamento, santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz fluir de paz, correndo meio, pacifico, fé, vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foi outrora, correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, como santifique este momento, com a tua igreja que é o teu povo, faz o rio de paz correr no meio, deixes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foste outrora, correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, Senhor nosso, Salvador, bendito de nossas almas, por meio de quem temos livre acesso a Deus o Pai, e aquele que em espírito certamente procura os seus adoradores para o adorarem em espírito e verdade. O salmista tem o registro no livro das crônicas de um dos seus salmos na história dos reis e dos dias dos reis de Israel. No capítulo 16 dessas crônicas, as primeiras delas, no verso 10, a expressão do salmista que é registrada na história dos reis é esta: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Assim como no passado, no decorrer da história, como acabamos de entoar, devemos sempre atentar à grandeza, à honra, à glória toda do Senhor. E mesmo reis devem reconhecer, e nós, o seu povo, muito mais ainda, reconhecer a glória dos seus feitos e, sobretudo, da sua grandiosa pessoa. Então, nesta noite, a Deus demos glória por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu e graça concede
ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. Com a mensagem desse belo hino do nosso cenário, nós vamos desenvolver todo o culto desta noite, no pensamento e na lógica de um culto racional, mas também entendendo a mensagem que há nas Escrituras a respeito desse grande amor. Convido você para estar de pé e abrir o seu inário no hino Grande Amor de Deus. E vamos entoar esse belo hino do Inário Novo Cântico, é o número 42. A Deus demos glória. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados somente a Ele. Vamos entoar então este belo hino do Inário Novo Cântico, o grande amor de Deus. Isto está provado nas Escrituras Sagradas. De pé ainda você vai abrir a sua Bíblia no texto de Romanos, em duas passagens desta carta. A primeira, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, e a segunda, no capítulo 8, de 31 a 39. Leitura que faremos das Escrituras Sagradas de forma alternada. Romanos 5, de 1 a 11, e depois no capítulo 8, de 31 a 39.
Eu iniciarei lendo e depois os irmãos, no texto do capítulo 8, começarão no versículo 31 e eu lerei os versos pares até o verso 39. Assim nos diz as Escrituras Sagradas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. 8:31, os irmãos leem. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes. Amém. Versículo de número 8 do capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo número 35 do capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo de número 37 do capítulo 8. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Deus demos glória por seu grande amor. Amém? Com a sua cabeça, nós vamos adorar ao Senhor em uma oração por esse grande amor de Deus que nos alcançou. Eu convido ao irmão Jessé que apresente ao Senhor esta oração de adoração. Para rendermos graças a Ti nesse culto de adoração, possamos, Tu possas abrir os nossos corações para que
nos a entender, ter o entendimento do que Oh, tens para Deus. nós nessa noite. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos, possamos quebrantar os nossos corações e aqui no momento certo também possamos estar confessando os nossos pecados diante de Ti e preparando-nos para essa Santa Ceia Oh, Deus. que será celebrada aqui, relembrando o momento Teu com os Teus discípulos. Ajuda-nos, Pai, a abrir nossas mentes para que possamos sair daqui não como chegamos, mas Oh, diferentemente. Deus. Consegue-nos um excelente culto, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Pode sentar, meu irmão. O Filho bendito, por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador. É outra mensagem do hino que entoamos, esse pensamento da glória que devemos dar a Deus por causa do seu grande amor. E mesmo assentado, acompanhe a leitura do ensinamento bíblico para esse momento de contrição que se encontra no texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler e vocês acompanharão aí nas escrituras a leitura feita, mesmo assentados, farão isto reverentemente. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a supremacia, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Com a sua cabeça, vamos ter um momento de oração, e em silêncio, cada um vai apresentar ao Senhor o seu momento de contrição e confessar cada um individualmente o seu pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Crendo assim, com sua cabeça, vamos ter um momento de oração, e após alguns instantes, o silêncio será quebrado com oração ao dia. Ó Deus, reconhecemos a nossa fragilidade
reconhecemos nossa falibilidade, reconhecemos nossa fraqueza. E assim, ó Deus, diante de Ti, da Tua santidade, confiados nos méritos de Jesus Cristo, na benesse das Tuas misericórdias, nos aproximamos de Ti em confissão nesta hora, crendo que a Tua graça, que é melhor do que a própria vida, ela nos alcança integralmente, nos concede a bênção do perdão. Por isso, nesta hora, diante de Ti, nós, como congregação, e individualmente, nesta hora de culto, reconhecemos que precisamos do Teu perdão. Por isso, recorremos a Ti nesta hora, pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados, todos eles, quaisquer que sejam, que tenham sido cometidos, por ação ou por omissão, por pensamentos, palavras ou atos. Ó Deus, que o Senhor nos perdoe, perdoe a mim, perdoe o Teu povo nesta noite. Concede-nos a graça da restauração. E livra-nos, ó Deus, de sermos recidirmos os nossos erros. E, por favor, dá-nos uma postura nova de andarmos mais para o Teu agrado e para a glória do Teu nome. Por isso, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Esta é a nossa oração. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos. A palavra da graça encontra-se em Tito, no capítulo 2, versículos de 11 a 14. E a palavra de Deus diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Que Deus aplique Sua palavra em nosso coração. Vamos cantar o hino A Voz do Evangelho, número 304.
Amém. Seja bendito o nosso Deus por seu perdão, por sua graça. Pode sentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Nossa saudação àqueles que nos visitam nesta noite. Não estamos com nenhum visitante de primeira vez, mas nós queremos dar a você as nossas boas-vindas. Também aqueles que estão nos assistindo pela transmissão do culto, que está sendo também levado através da internet. Que Deus te abençoe onde você se encontra. Nosso abraço carinhoso e fraterno à família do presbítero Marcos, que hoje vai participar da ceia virtualmente. Estaremos ministrando aqui, ele estará ministrando lá para a sua família, conforme a acordo. A tecnologia tem disso, né? Quase uma videoconferência. Nós vamos estar falando aqui, estamos falando aqui, melhor dizendo, ministrando a ceia aqui, ele vai partir o pão lá e distribuir para a sua família. Então, nosso abraço, nossa saudação ao nosso irmão Marcos e Prota, Patrícia, Marquinhos, Marcel e Keren, que estão lá em Londres. Também nós estamos comunicando à igreja, pedido de oração em favor de Margarete, que é conhecida de Dona Silvia, vizinha lá da irmã Gina, nossa missionária, que hoje tentou em uma ação de desespero, por uma atitude de total depressão, dar cabo à sua própria vida. E nós vamos orar por ela, pedindo a Deus que conforte o coração dela e traga paz, restaure o sentido de vida para esta senhora. E também nós vamos estar em oração por Thaís Assumpção, que no próximo sábado estará se desligando aqui de nós. A família vai morar no Rio de Janeiro. Nós vamos orar por ela, por sua nova morada, pelo trabalho, pelos estudos que ela estará empreendendo ali na cidade mais bonita do Brasil, a linda e maravilhosa Rio de Janeiro. Os baianos não gostam muito que a gente diga isso, não, mas ela é linda e maravilhosa. A cidade, Salvador também é. É isso? Nós desejamos então a nossa irmã que seja feliz e encontre lá, nesse novo momento da sua vida, algo que lhe traga mais e mais contentamento. Deus te abençoe, viu, Thaís? Nós vamos orar por você. Por fim, irmãos, nós queremos também comunicar à igreja que estamos diante da necessidade do obreiro que está lá indicado para Pojuca, enfrentando um momento de recuperação muito grave, com a possibilidade de não tê-lo agora no primeiro semestre. Então, eu queria que a igreja estivesse orando. Nós já estamos, graças a Deus, sendo supridos pela presença da missionária Josenilda, que tem feito um bom trabalho. A prova disso é que ontem tiveram uma atividade social muito interessante na congregação. Mas orem pelo Marcos e pelas decisões que temos que tomar em virtude desta dificuldade da ausência do obreiro. Já estamos finalizando o primeiro quarto do ano, final de março já se deu e possivelmente não o teremos até junho. Os irmãos estejam orando pelo Marcos Ramos da Silva e por Pojuca, pelo nosso trabalho ali, tá bom? São esses os nossos anúncios, a nossa saudação. Que Deus abençoe a cada um. Convido você para estar de pé. Nós vamos fazer a leitura alternada com o presbítero Gustavo do texto de Gênesis 28, 10 a 17. Vamos então ouvir a voz do Senhor. Em Gênesis 28, uma leitura alternada, versículos 10 ao versículo
17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Amém. Vamos então dar início aos nossos cânticos espirituais nesse momento de louvor. Deus abençoe a todos. O texto nos diz aí que Jacó, após ter contemplado o Senhor, diz: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E com muito temor disse ele: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Sabe o que significa isso? Onde Deus está é sempre um portal da sua doce presença. Ele mesmo abre a porta de entrada no céu. Nós devemos exultar e louvar ao Senhor por isto, porque Ele cumpre as suas promessas e não nos desampara, está sempre perto de nós. Nós vamos louvar o Senhor com nossos cânticos então espirituais, e na oportunidade traremos os nossos dízimos e ofertas. Tá bom? Vamos cantar. Minha voz do Senhor, onde se a voz sobre as águas, troveja Deus da glória. Da glória, ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas. Os céus o levam.
despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Senhor, Senhor, troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Senhor, Senhor, despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Senhor, Senhor, troveja sobre as muitas águas. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dar-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. O mundo ele tem oferecido várias coisas como verdade, mas nós sabemos que a verdade está em Cristo Jesus. E por isso o adoramos e glorificamos o nome dele.
Neste momento eu quero convidar você a trazer seu dízimo e sua oferta. Muitos estão tentando definir o que é felicidade, quando outros tentam explicar ao mundo o que é a paz. Uns dizem é o jeans, outros dizem que é um estilo de vida, outros explicam sem, porém, chegar a lugar algum. Continua a busca incessante da tal liberdade, e junto com a felicidade o homem tenta encontrar a paz. Mas é preciso dizer ao mundo que tudo isso e sobre o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Muitos estão tentando definir o que é felicidade, quando tentam explicar ao mundo o que é a paz. Uns dizem que é o jeans, outros dizem que é o estilo de vida, outros explicam sem, porém, chegar a lugar algum. Continua a busca incessante da tal liberdade, e junto com a felicidade o homem tenta encontrar a paz. Mas é preciso dizer ao mundo que tudo isso é só o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Encontramos essa liberdade nele. Amém? Tu és santo, poderoso. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Seguirei teus caminhos, te amarei sempre.
Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és de digno adoração. de adoração. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, és Emmanuel, és o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, Ele reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, abrimos pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Alcançamos vida nele. Amém? Ó Deus bendito, a tua presença entre nós, em nós e sobre nós, nos enche de alegria, nos traz profundo contentamento. E nós queremos nesta noite também te adorando por teres aberto as portas dos céus e por nos dar livre acesso à tua presença por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem devemos honra, glória e louvor. Te agradecer, Senhor, por teu cuidado, por teu sustento, por tua provisão, pela maneira como o Senhor tem nos conduzido. Apesar de nós, o Senhor tem nos levado a bom termo. Louvado e glorificado seja o teu nome. Agradecemos ao Senhor pelos recursos que esta igreja recolhe através da fidelidade dos teus filhos, que entregam seus dízimos, suas ofertas. E rogamos ao Pai que o Senhor abençoe a administração, a liderança na aplicação desses recursos, para que o teu nome seja mais e mais conhecido através desta agência. Na aplicação da administração da obra missionária, da evangelização, da proclamação da tua palavra, Senhor. E que o Senhor venha suprir cada dia mais o teu povo, para que possam também com mais alegria, desprendimento, generosidade, contribuir para com o Senhor. Nós também te pedimos, ó Deus, humildemente nesta hora, que o Senhor visite aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por pesar, aqueles que estão enfrentando drama na sua vida. Especialmente nós oramos por Margarete, ali em Campos, no Rio de Janeiro. Ó Deus, tenha misericórdia, visita esta vida, renova-lhe o ânimo do viver, e que ela possa encontrar o verdadeiro sentido para a sua existência, na pessoa bendita de Jesus, como seu Senhor e como seu Salvador. Por favor, Deus, enche o coração dela, nesse momento, onde quer que ela se encontre, de gozo, de alegria e de contentamento para viver junto a Ti. E junto com o Senhor, que ela se posicione em sua vida a partir de agora. Ó Deus, nós também queremos rogar que abençoes a Thaís, que o Senhor esteja concedendo à tua filha uma boa viagem, um bom intento no seu desejo de ali estabelecer-se para estudos, para trabalho, que ela tenha um novo tempo na sua vida e experiências renovadas com o Senhor. Que nesse tempo, ó Deus, o Senhor venha encher o seu coração de alegria, de contentamento e de plena convicção da tua vontade. Abençoe a vida dela e a sua presença entre os seus familiares. E ó Senhor amado, a nós outros aqui nesta noite, também dá-nos a alegria de podermos compreender e entender a tua vontade, através da leitura das Escrituras Sagradas, da ministração do sacramento, que possamos encontrar para o nosso viver
o alimento que tanto precisamos, necessitamos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador. Abrindo-lhe a porta de entrada no céu, exultai, exultai, vinde todos louvar. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses. Faça isso no capítulo 3, versículo número 5. Hoje as crianças, no primeiro domingo, dia de ceia, ficam com seus pais. Portanto, agora também aqui conosco vão ouvir da palavra de Deus. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo, capítulo 3, de 2 Tessalonicenses, versículo 5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Devemos ser persuadidos, como colocamos aí titulado neste hino que discorremos a nossa ordem do culto, a confiar nos merecimentos da obra de Cristo Jesus. E nesta linha de pensamento, quero convidar você para a nossa reflexão, abrindo a sua Bíblia aí no texto sagrado do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13, leremos até o verso 12 do capítulo 53. Isaías 52, 13 até 53, 12. E mesmo que você tenha se assentado, eu peço, se você puder ficar de pé, mais uma vez, assim o faça, e acompanhe a leitura dessa passagem bela das Escrituras Sagradas. Isaías 52, 13 até 53, 12. E após a leitura, você, ao assentar-se, o faça, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Podem sentar. Eu acho interessante, queridos, como a lógica de Deus perverte a lógica humana. Como a lógica de Deus é totalmente oposta à lógica do homem. Quem em sã consciência poderia admitir que um servo, e além de servo, sofredor, pudesse ser exaltado? Quem em plena consciência pode admitir que alguém desfigurado, alguém sem qualquer aparência e em total estado de miséria e sem formosura alguma possa ser exaltado? Quem, humanamente pensando, pode entender isto? Ninguém. O texto que nós lemos nesta noite é um retrato mais ou menos desta lógica de Deus, que através do sofrimento e através do estado de dor de seu servo, referindo-se ao seu Filho Jesus Cristo, na profecia de Isaías, seria exaltado, não sem antes cumprir cabalmente todo o propósito de Deus para a sua vida, de sofrimento, de dor e de humilhação, para resgatar aqueles que lhe pertencem, aqueles que são seus. Humanamente, ninguém crê num Salvador assim. Não dá para pensar do ponto de vista humano em crer em alguém desta forma. Tanto é verdade que quando Jesus foi crucificado, 2000 anos depois desse relato, 800 anos, perdão, depois desse relato, 2000 anos atrás, lá no Calvário, ladeando dois malfeitores, um deles zombava, um deles escarnecia, um deles lançava impropérios, um deles inclusive dizia: não és tu o rei dos reis? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Porque não havia possibilidade alguma de ninguém crer na realeza, na exaltação de um rei que estava agora crucificado. Mas no pensamento de Deus, na lógica de Deus, no entendimento de Deus, isso era necessário. Antes de sua gloriosa exaltação, era preciso que ele se humilhasse e sofresse, até para que toda exaltação dele fizesse de fato sentido, referindo-se ao cumprimento da palavra de Deus. O profeta Isaías, queridos, é um dos profetas que mais menciona os feitos evangélicos, as boas notícias de esperança para Judá e para Israel. E esta passagem que acabamos de ler é a quarta passagem que se refere ao servo de Deus, que é um anúncio profético da pessoa bendita de Jesus. A primeira canção quanto ao servo está no capítulo 49. Se você abrir aí a sua Bíblia, você vai observar: o servo do Senhor, esse que seria sofredor, seria a luz dos gentios. A segunda menção deste servo, que é o servo sofredor, está aí no capítulo número 50. O servo que seria ultrajado, mas seria fiel, cumpriria fielmente todos os seus desígnios, toda a vontade de Deus para a sua vida. E a primeira canção está lá no capítulo 42, que é o relato claro do servo do Senhor. Agora, no capítulo 52, parte dele, no capítulo 53, veio o quadro do servo sofredor. E é interessante, queridos, que esta profecia de Isaías era o projeto principal dele para anunciar a mensagem de esperança ao povo de Deus. Afirmar o fato de que o Redentor seria exaltado, como nos diz os versos 13
do capítulo 52 era algo necessário para que pudéssemos ter a ideia do que seria essa exaltação. Seria necessário, primeiro, que ele fosse exposto profundamente à humilhação, seria exposto à intensidade de toda a dor, de todo sofrimento, de todo pesar, e que seria, sobretudo, rejeitado, não apenas ele, como a sua própria mensagem. Isso sendo uma referência clara àquilo que João diz lá no capítulo 1 dos Evangelhos, a respeito de Jesus, quando aqui esteve, dizendo que veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, não o recebendo. E é interessante, queridos, que quando esta mensagem de boas notícias estava sendo anunciada através do profeta Isaías, estava indicando ele que era o ensino verdadeiro da mensagem profética, que seria o ensino verdadeiro do Evangelho, que Jesus viria em carne, sofreria através de toda a rejeição, iria até a morte, morte cruenta, morte vergonhosa de cruz, seria humilhado publicamente, despido e zombado, escarnecido, iria até a morte, sendo sepultado, desceria ao estado mais inferior de toda e qualquer condição humana, que é a morte, mas ressurgiria ao terceiro dia e seria então glorificado e exaltado nos céus, a destra de Deus mediaria a nossa culpa e por nós intercederia. Esta é a mensagem então do profeta Isaías. E quando o texto fala aqui sobre o braço do Senhor, versículo de número 1 do capítulo número 53, diz assim: quem crê em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. A pergunta aí que nos é colocada é justamente: quem poderia executar o propósito de Deus para salvar o povo? Para vocês terem em mente o que significa o braço do Senhor, na Bíblia, sempre que essa palavra aparece, e hoje também, braço é sinônimo de força, de poder. Quem teria o poder de cumprir a vontade de Deus para resgatar o pecador ímpio? Quem manifestaria com força e poder o braço do Senhor, a não ser o próprio Filho de Deus? Mas há uma tradução mais interessante quanto a essa questão do braço do Senhor, que é aquela que o apóstolo Paulo traz como entendimento, que está registrado em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que o poder não é necessariamente a figura de um braço, até porque ele foi crucificado de braços abertos, mas é a mensagem que viria da propagação desse evangelho. Cristo crucificado é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O braço do Senhor estendido é o anúncio do evangelho de que Cristo foi morto de forma cruenta na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê na sua obra e na sua morte possa ser salvo. Este é o braço forte do Senhor. Então, todas as vezes que a gente entender esta mensagem do evangelho profético de Isaías, a passagem está se relacionando ao cumprimento profético do ministério de Jesus, o ministério redentor, ele sendo rejeitado por muitos, sofrendo, e que o seu sofrimento e o desprezo que deram a ele seria a razão e a salvação de muitos, inclusive de todos aqueles que viessem a nele crer. Dito isto, queridos, feito uma breve exposição contextual, eu queria pensar com você algumas coisas então que esse texto nos ensina. Primeiro, pensar na obra e exaltação do servo do Senhor. Os versículos 13 do capítulo 52 até o versículo 5 do capítulo 53 retratam esta verdade. E é interessante que é o próprio Deus quem apresenta o seu servo e o diz que será sofredor. Isso é significativo para mim e para você. Não é qualquer pessoa que está anunciando que aquele que seria exaltado sofreria. É o próprio Deus que está dizendo que o seu filho, o amado, o unigênito dele, viria para sofrer. Isto 800 anos antes, Isaías já anuncia esta mensagem. E este anúncio do próprio Deus, apresentando o servo dele, é um anúncio que se refere a algumas coisas que a gente tem que ter em mente. Primeiro,
a obra dele. Se você abrir a sua Bíblia aí nos Evangelhos, e faça isso, por favor, em alguns textos que eu queria que você fizesse. Primeiro, em Filipenses 2. Olha só que interessante, como é que o apóstolo Paulo discorre a respeito da obediência de Jesus, o servo sofredor de Isaías. No capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, diz o texto sagrado que ele tendo subsistido em forma de Deus, versículo 6, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? A forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando nós olhamos para esse servo sofredor aqui, apresentado por Deus através de Isaías ao povo de Israel no passado, que foi cumprido com o advento da chegada do Messias, o seu primeiro advento, devemos pensar no servo sofredor em toda a sua obra. E você começa a imaginar como foi que Jesus nasceu. Herodes, numa ensandecida campanha e jornada para matar inocentes, fez com que os pais de Jesus fugissem para o Egito. Muitos inocentes morreram. Quando Maria estava prestes a dar à luz ao primogênito dela, ao Salvador da humanidade, que ela mesma canta que ele era o seu Salvador, não havia lugar para ela e José na hospedaria. Jesus nasceu em uma manjedoura. Depois volta e vai realizar a sua vida em toda a Galileia dos gentios, a região mais desprezada, que o capítulo 9 de Isaías chega a chamar de região desprezível, a terra desprezível de Zebulon e Naftali, a Galileia dos gentios, até os 30 anos vivendo como filho de carpinteiro. Depois que começa a pregar, prega a sua mensagem e é rejeitado. Aqueles que o esperavam não aceitam a sua vinda, o seu ministério. Ele, mesmo assim, continua resoluto e obediente até ser levado à morte, através de um julgamento totalmente pervertido, de uma justiça totalmente insana, é condenado à morte, e na hora de poder ser ele livre, Pilatos lava as mãos e solta o pior dos bandidos de sua época, Barrabás, e Jesus vai no lugar de Barrabás para a cruz. Mais do que isto, é zombado em todo o trajeto, é chicoteado, lhe é colocado na cabeça uma coroa de espinhos em termos de zombaria, já que ele se dizia o rei, e de fato era, mas os seus o condenaram e o humilharam. Ele foi até a cruz, colocaram uma plaquinha lá na cruz, intitulada Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e aquilo não foi apenas uma confirmação de ordem religiosa, filosófica e política, ali era uma zombaria clara a pessoa de Jesus. Foi por um dos malfeitores também escarnecido, muito zombando dele, foi sepultado numa cova emprestada, foi lançado à sepultura, mas ressurgiu em glória ao terceiro dia, e depois foi exaltado. O servo sofredor, a ideia aqui é de que é toda a obra do Senhor, não é apenas olhar para o servo como um sofredor qualquer, mas todo o seu sofrimento, desde o seu nascimento até a sua morte, foi por amor aos que eram do Senhor. É interessante, abra sua Bíblia aí, ainda em Mateus capítulo 9, por favor, e olha só que obra é esta, que o texto nos fala, do servo sofredor. Eu quero pedir a você que faça isso em Mateus capítulo 9, versículo de número 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, com ovelhas que não têm pastor. A obra do Senhor era a obra de se compadecer. O servo sofredor estava sofrendo por compaixão aqueles que pertenciam
ao Senhor e que viviam como ovelhas que não têm pastor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, por favor, versículo de número 3. Diz assim o escritor sagrado: considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O servo sofredor é todo o projeto e propósito de Deus para nos alcançar. É toda a obra de Deus em nosso favor. A obra e o êxito feliz de prosperidade final, de exaltação do servo, tem como resultado, de forma muito clara, o cumprimento fiel de que ele por nós tomaria sobre si, como diz o versículo 4, Isaías 53, nossas dores, levaria sobre si nossas enfermidades, e como ferido de Deus e aflito, traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e o castigo que ele tomaria voluntariamente sobre si, para que pudéssemos ser salvos. Sabe qual foi o resultado disto? É que ele passou a ser para não somente o povo lá de Israel e Judá no tempo de Isaías, mas para todo o tempo, como o nosso Salvador bendito. A obra do Senhor, o servo que suporta os seus sofrimentos, que sabe que tem que suportar isso porque por meio de seu sacrifício vicário, somente através desta obra conseguiria salvar o seu povo. Isto fez Jesus ser esse servo obediente e sofredor. Isaías traz este quadro para mim e para você. E ele vai ampliando o seu pensamento. Veja aí, quem era esse servo sofredor? Era o próprio homem de Deus. Os versículos 1 a 3 do capítulo 53 nos mostram a impressão de instinto que o povo de Deus já começa a perceber a respeito de quem seria este. E a pergunta do capítulo 1 já é: quem creu em nossa pregação? Quem é que vai ouvir uma mensagem de notícias boas com um homem que será o que vai sofrer? Quem vai dar crédito a uma mensagem desta? Quem poderá acreditar em uma pessoa sem aparência e sem formosura? Por isso que o texto aí, queridos, nos apresenta aí versículo de número 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Aí o versículo 2 diz: não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha como Isaías aponta o processo da pregação do Cristo crucificado, do servo humilde e sofredor. Seria rejeitado, desprezado e ninguém haveria de crer nele. Presta aqui atenção comigo. Eu e você, por nossa natureza pecaminosa, somos muito inclinados a julgar os outros pela aparência. Portanto, não adianta simplesmente estabelecermos crítica ao povo de Israel no passado, quando esta mensagem lhe seria anunciada, e que, quando Jesus veio, o rejeitou, porque eles não viram em Jesus nenhuma formosura. É natureza humana. Ninguém quer ver na aparência de um sofredor a visão de um vitorioso. E é comum a nós, os seres humanos, assim fazermos. E hoje, sabe qual é o Jesus que tem sido pregado por aí afora? Nas mensagens as mais variadas possíveis, dos segmentos mais variados possíveis, é a mensagem não de um Cristo crucificado, morto e ressurreto, mas é uma mensagem de prosperidade, de um Deus que não é levado em conta todo o sofrimento de seu Filho Jesus Cristo. Hoje pouco se fala na mensagem da cruz, hoje pouco se prega do Jesus crucificado, hoje pouco se prega da morte de Jesus, hoje pouco se prega do sofrimento de Jesus. Ao contrário, a mensagem hoje é: eu posso, eu quero, e porque o Senhor venceu, eu também sou mais do que vencedor, e não contemplam de forma alguma o Cristo crucificado.
não mantêm uma visão centrada. Nós temos que entender que ele ressuscitou, glória a Deus por isso, venceu a morte, foi exaltado, está à direita do Pai, é o nosso mediador, mas a nossa compreensão da obra, ministério da pessoa de Jesus, devemos entender que nós, muitas vezes, estamos rejeitando esta mensagem gloriosa de salvação, porque queremos um outro Cristo para nós, que não o crucificado. É interessante que a palavra que aparece aí para rejeitado, a palavra hebraica, literalmente significa cessar. Ou seja, os homens estavam cessando em sua mente, em seu coração, a época do profeta Isaías, e quando Jesus veio também aqui em carne, toda a possibilidade de manterem qualquer relação íntima com o servo sofredor. Por isso rejeitaram. E hoje não é diferente, queridos. Há muitas pessoas rejeitando a mensagem do Evangelho, as mensagens de boas novas, porque não conseguem olhar para o servo sofredor, o Cristo crucificado. Não contemplam a cruz. Por isso, vivem sem falta de entendimento, com falta de entendimento, e vivem uma vida religiosa superficial, sem qualquer profundidade. Quando a gente está aqui diante da mesa do Senhor nesta noite, do pão e do cálice, e vamos em memória do Senhor partir o pão e tomar o cálice, não podemos deixar de olhar para o dia do Calvário. Se estamos aqui hoje, é porque Jesus morreu por nós. Se somos salvos, é porque Cristo tomou as nossas dores sobre si. Toda angústia e sofrimento da morte, toda sensibilidade do seu ser em relação à repulsa e rejeição, não impediu dele obedientemente chegar até a morte, e morte de cruz, por mim e por você. O Senhor sempre pensou nos seus. E por fim, esse texto nos mostra o sofrimento expiatório do Messias, com algumas vertentes que eu não posso deixar de pensar. Dos versículos 4 até o versículo 6, o texto nos fala do mistério desse sofrimento. Explica que devemos ter uma consciência moral de todo o sofrimento. As dores e enfermidades do Senhor necessariamente não foram apenas físicas, mas foi porque Ele tomou sobre si todo o peso de culpa que era meu e seu. Por isso, em determinado momento da crucificação, e os evangelhos narram isso com muita propriedade, Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? É o relato dos evangelhos, porque naquele momento o pecado da humanidade toda estava sobre ele. Por isso que o texto diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo sofrimento do Senhor, por suas dores, pelo castigo que ele tomou no corpo, voluntariamente assumindo para si a nossa culpa, todo o sofrimento dele foi pelos pecadores, para que pudessem ser perdoados. Ele foi oprimido porque nós somos os pecadores. O oprimido de Deus em nosso lugar. E é interessante, quando a Bíblia diz que ele foi ferido de Deus, versículo 4, a palavra que aparece aí para Deus não é Yahvé, como Isaías gosta de usar comumente. A palavra que aparece aí é Elohim. É um dos termos usados para Deus, que fala do Deus de todas as nações. Isso tem diferença no nosso entendimento. Sabe o que significa? Aquele que seria ferido de Deus seria não só para Israel e Judá, mas para todos os que viessem a crer nele, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer nação. O soberano Deus havia dado esse Jesus para que pudessem ser salvos, inclusive por mim e por você aqui no Brasil, aqui em Salvador hoje, aqui neste lugar. O ferido de Deus, do Elohim, alcançaria todas as gerações, em todos os tempos e em todas as épocas, por causa do seu grande amor. E a palavra que aparece aqui para ser punido de Deus em nosso lugar, a palavra também no original significa aquele que seria tomado repentinamente de lepra. E na Bíblia a lepra era símbolo de afastamento.
de rejeição, era símbolo do pecado. E quando diz que isso aconteceria com ele, ele nos colocaria diante de Deus, porque levou sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa lepra, toda a nossa enfermidade. Terceiro lugar, olha aí o que nos diz o texto, por favor. Versículo de número 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Sabe o que significa isso? A opressão era a palavra usada para o sofrimento cruel que os senhores infligiam sobre os seus escravos. Quando o escravo era levado ao suplício, ao sofrimento, e aqui no Brasil, na época da escravidão, o castigo para os escravos era justamente o tronco. Eram levados a chicotes, viviam como bichos. A ideia é justamente esta, só que este oprimido de Deus, esta opressão de Deus sobre o seu servo foi voluntária. É como se ele estivesse indo, é como se o escravo dissesse para o seu senhor aqui na época da escravidão: me bote lá no tronco que eu quero ser chicoteado. É como se o escravo aqui na época da escravidão no Brasil fosse na casa grande, chamasse o seu senhor e dissesse: por favor, me pendure lá no tronco, me deixe sem água, sem comida e me chicoteie, porque eu quero isso por amor ao meu povo. Não tem história de que isso aconteceu por nenhum escravo que, por melhor que fosse, fizesse isso pelos seus semelhantes. Mas Jesus fez isso por nós. Ele voluntariamente foi à cruz, sofreu todo o castigo por mim e por você. E olha só, queridos, o que nos diz o texto aí no versículo número 5, para finalizar e aplicar esta mensagem gloriosa nesta noite de ceia. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que significa isso? Castigo que nos traz a paz. Abra sua Bíblia aí, por favor, lá em Colossenses. Eu gosto de explicar isto porque eu acho muito interessante. E faça isso, por favor, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, fala da excelência da obra de Cristo aos Colossenses. No capítulo 2, ele fala da divindade de Cristo, da sua obra redentora. E olha como os versículos 13 e 14 de Colossenses 2 é dito: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Todas as vezes que eu vou falar sobre isso, eu gosto de dar esse exemplo. Eu estou aqui com a minha fatura do cartão de crédito que vence amanhã. Eu não vou dizer o valor aí, não, porque não é a minha intenção. Mas estão aqui todas as minhas dívidas adquiridas durante o período do mês passado com o meu dinheiro de plástico. E amanhã eu tenho que pagar. E não adianta eu amortizar, porque vai vir juro sobre juro. Eu tenho que encontrar um meio de pagar a fatura inteira. Quando Paulo diz aqui que ele rasgou o escrito de dívida que constava contra nós, é mais ou menos o que está sendo dito aqui por Isaías no capítulo número 5, sobre o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando Paulo escreve aquilo, naquela época, cada preso na porta onde ele estava trancado,
estava o nome dele e todo o escrito de delitos. Imagine Barrabás preso aí. Na lista lá de Barrabás havia todos os delitos dele, inclusive dizendo qual o artigo do código que penalmente ele havia sido condenado e por quantos anos de prisão ele estaria sendo ali então trancado. E estava lá o nome dele: Barrabás, tal, filho de tal, nascido tal, e tal, e tal, e tal. Imagine Barrabás, porque foi ele quem foi tirado para Jesus entrar no lugar. E ali tinha então, cometeu isto, assassinato de primeiro grau com qualificadoras, assassino cruel, dívida com o fisco, todas as dívidas. Qualquer prisioneiro de Roma, na porta do seu cubículo de prisão, havia ali um escrito de dívida contra aquela pessoa de ordem do judiciário. Paulo diz que Jesus pegou esse escrito de dívida e rasgou. Eu tenho que pagar amanhã, viu? Ó. Tudo foi pago. Integralmente, não foi amortizado não. Todo o pecado de Maurício eu já paguei. E a paz que ele tem hoje foi porque eu paguei a dívida dele. E não há pecado ou culpa que ele não possa perdoar. Toda a minha dívida foi cancelada. Tomara que eu chegue amanhã lá e esta aqui também esteja. Alguém bondosamente faça isso por mim, brincadeira. Mas espiritualmente, queridos, é isso mesmo, literalmente. A fatura foi paga integralmente. Qual a sua dívida para com Deus? Jesus já pagou. Queridos, pensando nesta mensagem, eu queria concluir dizendo para você que o capítulo 54 de Isaías segue falando do futuro glorioso de Sião. Depois de pintar o quadro do servo sofredor, dizer que ele sofreria, mas que exaltado seria, lá no início, no versículo 3 do capítulo 52, e no versículo 12 do capítulo 53, dizendo que ele derramou a sua alma na morte, contado com os transgressores, e pelo pecado de muitos intercedeu, e exaltado foi aos céus. A esperança para ajudar Israel é de felicidade plena e completa. E é interessante que esta felicidade é possível. O capítulo 55 diz que é uma graça oferecida de forma gratuita, por mais redundante que seja, qualquer que creia nesta pregação. Finalizando então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, entender que somente um pode resgatar a culpa que eu tenho diante de Deus. Este é Jesus. Segundo, só serei reconciliado com Deus se crer plenamente no sacrifício de Jesus feito por mim na cruz do Calvário. Somente crendo no seu sacrifício vicário. A palavra vicário significa substitutivo. E embora o Roma use essa palavra para o Papa, está totalmente errado. O vicário de Deus é Jesus, não é o Papa. Quem morreu por mim, quem substituiu-me lá naquela cruz foi Jesus. A morte vergonhosa era para mim, mas ele tomou a morte no meu lugar. Eu preciso crer nisto para ser salvo. Terceiro,
O amor imutável de Deus por mim só pode ser percebido por meio do grande amor dele quando entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único no gênero, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. E por fim, é preciso crer nesta mensagem, querido. Quem creu em nossa pregação? Não rejeite, não zombe, não despreze. Creia nesta mensagem. Ela valeu para o povo de Israel lá na época de Isaías. Valeu para o povo na época em que Jesus aqui esteve. E vale para nós hoje. Só em Jesus, fora dele, não há salvação. Não encontraremos paz e alegria plena. Só Jesus pode nos aproximar de novo de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Nós vamos à ceia do Senhor, nesse momento sublime, depois de pensarmos naquilo que lemos a palavra de Deus e que de maneira objetiva refletimos. Vamos crer na prova do amor de Deus, que deve persuadir a cada um aqui a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. Nós vamos ouvir um cântico, depois vamos à mesa. Nada além do sangue. Teu sangue leva-me a mim, todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça. Vamos ficar de pé. Minha vida, Jesus estabelece. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Stay
aqui estamos em déficit de presbíteros, né? Além de 2 em viagem, o outro está na congregação, e o presbítero Gustavo está aqui sozinho. Então, convido a Rubem e a Álvaro que venham aqui nos auxiliar na distribuição dos elementos. Enquanto eles chegam, eu esqueci de dizer que o tempo verbal que está lá no hebraico, no fim do capítulo 53 de Isaías, é interessante. Quando fala que o meu servo justo justificará muitos com o fruto do penoso trabalho, é interessante. O hebraico usa um tempo verbal que dá a ideia de contínua atividade de Jesus. Não ficou apenas na história estanque lá do início do cristianismo, lá na era 33, quando ele foi crucificado. Mas todo o efeito dele, que Isaías profetizou 800 anos antes, é contínuo. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 2,5 que ele é o mediador entre nós e Deus, não há outro. Então continue crendo, essa mensagem de Isaías ela é contínua e ela deve ser repetida todas as vezes que comemos do pão, bebemos do cálice. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, texto de instrução quanto à celebração da ceia do Senhor, que lemos aqui comumente a cada celebração, e mesmo que seja repetido o texto a cada celebração, ele é sempre oportuno, porque ele é instrutivo. Diz assim, a partir do verso 23 de 1 Coríntios 11, presbítero Marcos e família aí também acompanha a leitura, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Vamos orar. Ó Deus bondoso, amado Pai, obrigado porque nesta noite podemos estar mais uma vez reunidos ao redor da mesa e participarmos, ó Deus, desses elementos em memória do Senhor, com o coração cheio de alegria, de gozo, de contentamento, por causa da grandiosa obra de salvação, de redenção que o Senhor, através do Teu Filho, realizou por nós. Ó Deus, pedimos que abençoes agora este pão e este cálice. Foram retirados do uso comum o pão e o vinho nesta noite, aqui estão dispostos. Queremos pedir que o Senhor os abençoe, para que ao tomar desses elementos nesta noite, o façamos em memória do Senhor e tendo plena convicção da presença real de Jesus entre nós. Em nome de Jesus, abençoa-nos nesta hora. É a nossa oração, Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. A Bíblia nos diz que naquela noite, após haver orado como fizemos, Jesus, junto com os seus discípulos, à mesa, ele tomou o pão e, tendo partido, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que dele comerdes. Poderão então assim nesta noite participar desse elemento todos aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja e não estão sob disciplina, poderão participar agora do pão e entendendo que aqui está a representação do corpo de Jesus no madeiro,
e entendendo que Jesus é o pão da vida. Então, poderão participar agora. Inclusive aí a família em frota, virtualmente, pode receber agora e tomar do pão e comer. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Não há possibilidade de salvação fora de Jesus. Foi entregue no madeiro, crucificado ali, pagou o preço da nossa reconciliação com Deus, através do seu sangue, ressurgiu ao terceiro dia e vivo está. Sua obra foi boa, também aplicada a nós hoje, e continua plenamente em atividade para nos salvar hoje, e vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando chegar a Jesus, este é o meu corpo, que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que dele comer. porque me vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por semelhante modo, diz os evangelhos, Jesus, após tomar o pão, também toma o cálice e diz aos seus discípulos: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Fazei em memória de mim. E aqueles que participaram do primeiro elemento, igualmente agora poderão participar desse segundo elemento e tomarem com muita alegria do cálice. Sempre gosto de mencionar que a Bíblia fala muito sobre o sangue. E não é à toa que Jesus, quando toma o cálice com seus discípulos, diz: este é o meu sangue, representando o preço. Como Pedro propriamente diz, o preço altíssimo que foi pago
pudéssemos ser reconciliados com Deus. Foi o sangue de Jesus. Por isso cantamos ainda há pouco, nada além do sangue. Em nome dele. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos traz a paz. O sangue de Jesus nos aproxima de Deus. E a vida que há em nós só é possível por meio de Jesus, que perdeu o seu sangue. Cristo levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas somos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus é Rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração, Jesus é digno de louvor. Fique de pé e veja o que diz o versículo 26 de 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja diz: até que ele venha. A igreja fala: essa é a nossa esperança, ele vive e está. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar com o presbítero Gustavo, encerrando este momento de culto congregacional. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho amado, Obrigado. o seu Filho unigênito, para morrer ali no nosso lugar, na cruz do Calvário. Oh, Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele, de sua própria vontade, se entregou e derramou o seu sangue em nosso favor. Oh, Deus. Derramou o seu sangue para nos salvar. Obrigado. Nos substituiu ali naquele lugar horrendo, naquele lugar de maldição. É verdade. E em nosso favor, Ele rasgou a cédula da dívida É verdade. que era contra nós. Glória a Deus. E anulou os nossos pecados e nos concedeu a salvação, o pleno perdão Glória na a pessoa Deus. bendita dele mesmo, Jesus Cristo. Nós louvamos o teu nome e celebramos nessa noite isso, Oh, Deus. com muita alegria, com, ó Deus, a lembrança desse dia Oh, Senhor.
de dores, desse dia de sofrimento, Oh, desse dia de morte, mas, ó Deus, com a firme esperança oh, Senhor. do retorno do seu Filho Jesus, Sim, Senhor, assim aguardamos. da segunda vinda, daquele Nosso grande coração se dia enche de conforto, que Ele anunciou, em que Ele também conosco comerá do pão e beberá do Pai. cálice. Sim, Senhor. Naquele dia em que todas as nossas angústias, Oh, todas Deus. as nossas dores que também compartilhamos e comungamos com Jesus nesse mundo, meu Deus, de Oh, sofrimento, Senhor. em que também nós temos que nos sacrificar, serão sanadas, Verdade. serão canceladas, serão de uma vez por todas encerradas, e não Cremos haverá assim, mais choro, nem pranto, mas só a presença do Senhor gloriosa com a tua igreja, com os nossos irmãos Cremos, Senhor. da Igreja Presbiteriana Moriá, Oh, em Deus. glória, adorando ao nosso Sim, Deus Senhor, para assim sempre, cremos. em plenitude de alegria e de Oh, gozo Deus. sem fim pela eternidade. Glórias Obrigado, ao teu nome. Senhor, porque nós temos essa firme esperança, Oh, porque o Deus. Senhor nos revela e nos garante pela palavra de Deus. Sim, Senhor. Em nome do teu Filho amado que nós te oramos e agradecemos por sermos participantes Amém. de tão excelente comunhão. Obrigado. Em nome dele que nós te oramos nessa noite. Amém, Amém. Senhor. Amém. E que agora, queridos, o amor de Deus, a graça de Jesus e o poder consolador do Espírito Santo venha sobre cada um aqui neste lugar, sobre a igreja de Deus, sobre o seu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, queridos, enquanto chegamos à porta. Vocês escolheram algum canto que ir para o final? A Bíblia diz que depois de terem encerrado, os evangelhos falam que Jesus e os seus discípulos cantaram o hino e foram. Então nós vamos cantar, saindo e cantando. Tenham todos uma boa semana, um mês abençoado. Que o Senhor nos conduza. Jesus, estou a célula que era contra nós. Travou a cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. Unicamente